Oi, pessoal. Bom dia, professora Ana Lúcia. Vocês vão ver essa aulinha agora, que eu acho muito importante, porque vai ter a redação, né, do Saresp, para vocês aprenderem a como escrever melhor. É um tema que está muito atual e eu fiz várias pesquisas, então hoje nós vamos falar com vocês. Tá legal? Essa aula está dentro do Centro de Mídias e dentro do programa do Ensino Integral também, tá? Antes da gente começar, eu gostaria de colocar para vocês esse pensamento do Albert Einstein, que é: lembre-se que as pessoas podem tirar tudo de você, menos o seu conhecimento. Então, o seu conhecimento é a única coisa que ninguém pode tirar de você. Então, por isso que ele é muito importante. O que nós vamos ver hoje são os modalizadores discursivos, tá? E mais para frente eu vou explicar direitinho. A habilidade da aula de hoje, que é observar os mecanismos de modalização adequados ao texto jurídicos, as modalidades deotônicas, que se referem ao eixo da conduta. Então, os modalizadores discursivos é o que mais está falando hoje em cursinho, em todas as escolas, que é para escrever uma redação nota máxima, ok? O que são os modalizadores discursivos? Eles são os elementos que atuam como indicadores de argumentação. São denominados de modalizadores discursivos. Eles são os encarregados de evidenciar o ponto de vista assumido pelo falante e assegurar o modo como ele elabora o discurso, tá? Que no caso vai ser o discurso ou o texto também. Nós vamos assistir um vídeo agora que ele tem 4 minutinhos, tá? Para nós entendermos melhor. Vamos que vamos, galera, porque agora eu vou abordar um assunto que talvez você nunca tenha ouvido falar. São os nossos modalizadores do discurso. O uso que fazemos da língua em nossas ações de comunicação é sempre mediado por o quê? Intenções. Que intenções são essas, professor? A de explicar, a de dar certeza, ou expressar dúvida, obrigatoriedade, ou eventualmente sentimento. A palavra porque eu estou usando para poder explicar. A palavra talvez eu estou usando para expressar dúvida. A palavra quem sabe, vocês estão entendendo? Entre outros, esse propósito está tão presente em nosso dia a dia que se materializa na estrutura da nossa língua. Os elementos que atuam como indicadores de argumentação, os elementos que atuam como que indicadores. Professor, como assim? O que são indicadores? Indicadores são aquelas palavrinhas que servem para indicar o quê? Se é uma explicação, ou se é uma certeza, ou se é uma dúvida, ou se é uma obrigatoriedade, ou um outro sentimento que seja, ok? Então, esses indicadores de argumentação são denominados modalizadores discursivos. Eles são os encarregados de evidenciar o ponto de vista. Então, tem que tomar cuidado aqui. Assumido pelo falante e assegurar o modo como ele abordará o discurso. Muito bem. Como foi apresentado anteriormente na introdução do texto, são várias as intenções que explicitamos em nossas interações. E por isso há tipos diversos de modalizadores, como afirma Castilho, né? Eu trouxe uma referência bibliográfica para você aqui. Diferentes recursos da língua estão a serviço dessa ação argumentativa. Modos verbais, verbos auxiliares, adjetivos, advérbios, entre outros. Então, gente, olha que legal essa classificação feita por Castilho, né, que é muito legal e eu gosto e trago para você, porque aqui você já visualiza muito. Então, modalização epistêmica expressa uma avaliação sobre o valor da verdade e as condições de verdade da proposição. E esses modalizadores epistêmicos, eles vão subdividir-se em 3
subclasses. Eu não quero que você fique preocupado com os nomes, eu quero que você entenda que aquela palavra expressa aquela característica. E o que me interessa é você conseguir falar aqui, ó, esse seu modalizador aqui expressa isso. Nesse contexto, pode ou não pode? Às vezes vai reforçar, mas pode empobrecer, porque demonstra subjetividade. Então você tem que ficar esperto. Então olha aqui. Modalizadores asseverativos. Ou seja, né, aí eles podem ser afirmativos ou negativos. E aí quem são eles? Afirmativos. Realmente, evidentemente, naturalmente, efetivamente, claro, certo, lógico, sem dúvida, mesmo, entre outros. E negativo, de jeito nenhum, de forma alguma. Nossa, professor, eu até já uso realmente, eu até já sei, eu construo o texto e coloco. Realmente é necessário haver uma reforma da Previdência. E aí, o que você não sabia é que quando você coloca o realmente, é a sua pessoa dentro da construção do texto. Realmente é necessário haver uma reforma da Previdência. Tanto é que, se eu retirar esse realmente, o texto diz, é necessário haver uma reforma da Previdência. Você percebeu? É necessário haver uma reforma da Previdência. Realmente é necessário haver uma reforma da Previdência. Ou seja, a palavra realmente ela serve para afirmar, para realçar o discurso. Realçar o discurso. E damos o nome a esse realce de modalizadores. Perceberam? Muito bem. Pessoal, agora que nós já assistimos o vídeo, nós vamos fazer uma atividade sobre os modalizadores do discurso. Essa atividade chama Modalização dos Gêneros Textuais Icônicos Verbais, tá? E da Escola João Portugal, aula de língua portuguesa, professora Ana Lúcia. Aqui tem os mecanismos de modalização dos textos políticos, tá? A habilidade, eu deixei aqui para vocês, essa aulinha eu também deixei em PDF, vou mandar para vocês lá, tá? No grupo de língua portuguesa. Então, os mecanismos de modalização presentes no Estatuto da Criança e do Adolescente, que é o ECA, tá? Eu quero saber de vocês, o que é ECA? Para que serve? A quem se destina? Alguém já leu o estatuto ou teve acesso ao documento do Estatuto da Criança e do Adolescente? Nós vamos assistir um vídeo agora e já já a professora volta, ok? No vídeo de hoje vou falar sobre o ECA. E nesse vídeo eu trouxe para vocês alguns artigos interessantes dessa lei, caso você não saiba. Mas antes de começar, como de costume, já peço para você deixar o seu like e não deixar de se inscrever no canal. Clique também no sininho para não perder os próximos vídeos. Vamos lá então? O ECA é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas o que é um estatuto? Estatuto é um termo que define um conjunto de leis que regem uma estrutura social coletiva. É um regulamento, um grupo de leis ou regras a serem seguidas dentro de uma coletividade específica. No âmbito jurídico, disciplina o relacionamento interno e externo de uma sociedade. No ano de 2020, o ECA comemora 30 anos. Ele foi publicado no dia 13 de julho de 1990 pela Lei 8.069. O ECA trata-se de uma lei que é fruto do esforço conjunto de milhares de pessoas e comunidades, empenhadas na defesa e promoção dos direitos das crianças e dos adolescentes do Brasil. A lei dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente. Definimos como criança toda pessoa que ainda não completou 12 anos de idade. E o adolescente é aquele que tem 12 anos completos até os 18 anos de idade. A partir dos 18 anos, no Brasil,
já podemos ser considerados adultos. Você sabia que essa lei sofreu várias alterações ao longo do tempo? Isso para continuar garantindo os direitos e atualizando tudo para manter o Estatuto em ordem e de acordo com o nosso cotidiano e as novas necessidades de adequações. O ECA diz que é dever da família, da comunidade, da sociedade e do poder público garantir que crianças e adolescentes tenham como prioridade absoluta direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, profissionalização, direito à cultura, ao respeito e à dignidade, à liberdade e à convivência familiar e em comunidade. O ECA garante algumas prioridades, como a primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias, a precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública, a preferência na formulação e na execução das políticas públicas sociais, a destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude. O ECA também protege a criança ou adolescente contra formas de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punindo na forma da lei qualquer atentado, por ação ou omissão, aos seus direitos fundamentais. Podemos observar no artigo 18 que é dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor. Ainda no artigo 18A, diz que a criança e o adolescente têm o direito de ser educados e cuidados, sem o uso de castigo físico, ou qualquer tratamento cruel ou degradante, como forma de correção, disciplina, educação, ou qualquer outro pretexto pelos pais ou integrantes da família, ou responsáveis, agentes públicos, executores de medidas socioeducativas, ou qualquer pessoa encarregada de cuidar deles, tratá-los, educá-los ou protegê-los. A criança e o adolescente têm direito à família, sendo a família natural ou substituta, pode ser mediante a tutela ou adoção. A guarda dessa criança ou adolescente obriga a prestação de assistência material, moral, educacional à criança ou adolescente, conferindo a seu detentor o direito de opor-se a terceiros, inclusive aos pais. Além da família, também tem direito à educação, previsto no artigo 53. A criança e o adolescente têm direito à educação, visando o pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, o que assegura a igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. O dever do Estado em assegurar à criança e ao adolescente o ensino fundamental obrigatório e gratuito, inclusive para aqueles que não tiveram acesso na idade própria. Sobre trabalho. No artigo 60, é proibido qualquer trabalho a menores de 14 anos de idade, salvo na condição de aprendiz. Também inclui esse artigo na Constituição. E também no artigo 61, diz que a proteção ao trabalho dos adolescentes é regulada por uma legislação especial. No tocante ao lazer, no artigo 75, diz que toda criança ou adolescente terá acesso às diversões e espetáculos públicos, classificados como adequados à sua faixa etária, ou seja, em cinemas e até mesmo dentro de sua residência, isso deve ser respeitado. Artigo 76 também diz que as emissoras de rádio e televisão somente exibirão no horário recomendado para o público infanto-juvenil programas com finalidades educativas, artísticas, culturais e informativas. O artigo 81 também diz que é proibida a venda à criança ou adolescente de armas, munições, explosivos, bebidas alcoólicas, produtos cujos componentes possam causar dependência física ou psíquica, ainda que por utilização indevida, fogos de estampinho e de artifício, exceto aqueles que, pelo seu reduzido potencial, sejam capazes de provocar qualquer dano físico em caso de utilização indevida. Revistas e publicações a que alude
O artigo 78, bilhetes lotéricos e equivalentes. Mas e se a criança ou o adolescente quiser ir viajar? O Estatuto da Criança e do Adolescente diz no artigo 82 que é proibida a hospedagem de criança ou adolescentes em hotéis e estabelecimentos afins, salvo se autorizado ou acompanhados pelos pais ou responsáveis. E também diz no artigo 83 que nenhuma criança ou adolescente menor de 16 anos poderá viajar para fora da comarca onde reside desacompanhados por pais ou responsáveis, sem expressa autorização judicial. E também diz no artigo 84 que quando se tratar de alguma viagem ao exterior, a autorização é dispensável apenas se a criança ou adolescente estiver acompanhados de ambos os pais ou viajar na companhia de um dos pais autorizado expressamente pelo outro através de um documento com firma reconhecida. Para que todo o estatuto se mantenha em ordem e cumprido, várias pessoas se mantêm trabalhando por isso, como Conselho Tutelar, demais conselhos nacionais, municipais e estaduais, da criança e do adolescente, o Ministério Público, o Ministério da Justiça, da Infância e da Juventude, e entidades em geral. Os direitos enunciados nessa lei aplicam-se a todas as crianças e adolescentes, sem discriminação de nascimento, situação familiar, idade, sexo, raça, etnia ou cor, religião ou crença, deficiência, condição pessoal de desenvolvimento e aprendizagem, condição econômica, ambiente social, região e local de moradia ou outra condição que diferencie as pessoas, as famílias ou a comunidade em que vivem. No artigo 70 também diz que é dever de todos prevenir a ocorrência de ameaças ou violação aos direitos da criança e do adolescente. E nessa lei também diz que as medidas de proteção à criança e ao adolescente são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos nessa lei forem ameaçados ou violados, tanto por ação ou por omissão. Pode ser do Estado, da sociedade, falta ou omissão, ou até mesmo abuso dos pais ou responsáveis. Mas você sabia também que as crianças e adolescentes no Brasil também têm os seus deveres? Tanto que se você menor de idade cometer algum ato infracional, também pagará pelos seus atos. A lei é para todos, como não matar, não roubar, etc. E o Estatuto também prevê algumas medidas para atos infracionais e contravenções penais, desde advertências, obrigação de reparo aos danos causados, prestação de serviços à comunidade, internação, liberdade assistida e até medidas aplicadas aos pais também. Portanto, não se lembra apenas dos direitos, devemos também lembrar dos deveres. As crianças também têm deveres, e os adolescentes, como de respeitar os mais velhos, os pais e os responsáveis, frequentar a escola e cumprir a carga horária estipulada para a sua série, respeitar os professores, educadores e demais funcionários de sua escola, respeitar o próximo e suas diferenças, como religião, classe social ou cor da pele, participar das atividades em família e em comunidade, manter limpo e preservar os espaços e ambientes públicos, conhecer e cumprir as regras estabelecidas onde quer que esteja, respeitar a si mesmo, participar de atividades culturais, esportivas, educacionais e de lazer, proteger o meio ambiente e, sempre que tiver dúvidas sobre seus direitos e deveres, procurar o responsável legal ou o Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar é um órgão permanente e autônomo, que é encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente. Em cada município existe pelo menos um Conselho Tutelar, composto por 5 membros, que são escolhidos pela população por meio de eleições. Essas pessoas devem morar no município, ter no mínimo 21 anos e estar de acordo com as leis. O Conselho tem como prioridade seguir o Estatuto, atender as crianças e adolescentes e também atender e aconselhar os pais e os responsáveis pelas crianças, ouvir algumas queixas e reclamações dos direitos e deveres ameaçados ou violados, aplicando as medidas previstas em lei. Também requisitar serviços públicos nas áreas de saúde, educação, serviço social, providência, trabalho e segurança. Garantir e fiscalizar também os direitos e deveres da criança e do adolescente,
participar de ações que combatam a violência, a discriminação no ambiente escolar, familiar e comunitário. Também encaminhar ao Ministério Público notícias de fato que constituem infração administrativa ou penal contra os direitos da criança ou adolescente e providenciar também as medidas estabelecidas pela autoridade judiciária, entre várias outras atitudes que o Conselho faz visando sempre a proteção da criança e do adolescente. As denúncias de casos de maus tratos e negligência a crianças e adolescentes podem ser feitas aos conselhos tutelares, às polícias civis e militares e ao Ministério Público, podendo ser noticiadas também aos serviços de Disque Denúncia, Disque 100 Nacional, 181 Estadual e Disque 156 Municipal. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Vou deixar aqui na descrição do vídeo o arquivo com a lei completa para vocês, atualizado, em comemoração aos 30 anos do ECA. Para que quem tiver maior interesse, é só baixar e ler e pesquisar um pouco mais sobre isso. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. E deixem aqui nos comentários o que vocês acham sobre o vídeo e sugestões de outros vídeos para o canal. Não deixe de se inscrever, deixar o seu like e até mais! Bom, pessoal, para finalizar a nossa aula, depois do vídeo que vocês assistiram a respeito do ECA, eu coloquei aqui para vocês também, coloquei o capítulo do capítulo 1 ao capítulo 5, tá? Tá colocado aqui para vocês certinho. E eu vou passar uma atividade. Vocês têm que localizar no Estatuto da Criança e do Adolescente, o que é o ECA, os modalizadores do discurso. Ah, professora, mas será que eu vou conseguir? Você vai conseguir sim. Eu coloquei também a tabelinha para vocês pesquisarem na tabelinha quais são os modalizadores. Ah, então é só vocês consultarem aqui e localizar no ECA. Entendido? Pessoal, espero que fique tudo bem, que vocês tenham gostado da aula, tá? E depois a gente volta. Um abraço para todo mundo, um beijo, até mais. Tchau, tchau!